começando mais um programa Mulheres On. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para esse bate-papo, aquela energia pura. E hoje eu estou com uma convidada muito especial, Maria Perk, minha querida, seja muito bem-vinda, viu? Um grande prazer, com grande alegria estou aqui. Obrigada. Gente, Maria, ela é terapeuta sistêmica, é isso? É isso. E você vai contar um pouquinho para nós o que é a terapia sistêmica? Bom, Ivana, a terapia sistêmica, ela consiste num atendimento onde você vai conseguir olhar para aqueles pontos cegos que você não consegue enxergar. Então, um padrão que você vem repetindo e você não tem consciência do porquê que você repete aquele padrão, uma situação que vem se repetindo, você sabe que você é uma potência, mas você não consegue se desenvolver. Você sabe até o que tem que fazer, mas não consegue fazer. É como se você soubesse que é uma potência, mas você se sente com uma bola de ferro no pé, não consegue avançar. Então, através da terapia sistêmica, você vai olhar no seu sistema, vai olhar no que ou em quem você está preso. Um padrão do passado, por lealdade a alguém da família, repetindo um padrão de alguém da sua família. São ciclos, né? Ciclos. São ciclos, exatamente. É isso? Então você consegue olhar para isso e ali perceber onde eu estou preso. Ali você consegue se liberar. E é tudo você com você. Ou seja, a resposta está aqui. Exato. É isso? Isso mesmo. Isso? É isso. Eu costumo falar que você cura aqui dentro para curar aqui fora. Exatamente, viu, gente? A resposta está aqui, ó. Pergunte, né? Pergunte ao universo, não é isso? Qual que é a pergunta? Perguntinha clássica. Como eu devo melhorar? Como pode melhorar? Como pode melhorar? O que mais é possível? O que mais é possível? Diante de situações estressantes ou situações que você não tem controle, o que está certo sobre isso? Então são perguntas que sempre vai criar mais. São perguntas importantes. E joga para o universo que a resposta vem, né? Exatamente. Muito bom. Exatamente. Maria, eu vi que você trouxe uns bonequinhos, umas cartinhas. Explica um pouquinho pra gente, dentro da terapia sistêmica, o que são esses bonequinhos, esses personagens, mas não sei se eu posso chamar assim, né? Esses bonequinhos, eles são extremamente representativos mesmo. Tá. Aqui, no caso, são bonequinhos, mas poderia ser pedrinhas, poderia ser folhinhas, galhos, é totalmente simbólico. Então ele não diz nada, por exemplo, sobre mim. Se eu escolher nada. Não. Tem a ver o quê? Com as questões. É na dinâmica. É na dinâmica. Então, por exemplo, diante da questão que você escolheu, então você escolhe uma questão assim, suponhamos, de financeiro. Então você quer olhar ali para o seu financeiro não tá bom, você sabe que você pode, mas você não consegue. Então, como é que eu monto isso? Todas essas informações estão com você e no seu campo, né? Seu campo eletromagnético, ali tem todas as informações. Quando você faz a formação com os bonequinhos, que pode ser desenhos, por exemplo, às vezes eu atendo online ou até presencial, eu uso desenhos. É extremamente simbólico. Então você, conforme a posição que você coloca, a gente vai saber exatamente se você é uma pessoa que não está, está mais focada, olhando mais para um pai que já se foi, né? Repetindo ali por lealdade um padrão que era do seu pai, um padrão que era da sua mãe, um padrão que era da sua avó que você às vezes nem conheceu. Entendi. Mas ali por lealdade aquilo passou para você, né? Então por isso que fala que é sistêmica, é você olhando dentro do seu sistema familiar e encontrando aonde que eu estou presa. E é tudo por amor, tudo por lealdade. Só que é uma lealdade cega e um amor, muitas vezes um amor doente, um amor distorcido. Eu começo a achar que ao invés de eu colocar a minha vida adiante, eu fico presa no passado, olhando para trás, ao invés de olhar para frente. Entendi. Bom, então é aquele momento em que você se reconhece, encontra o problema, digamos assim, né? E quebra o ciclo, encerra o ciclo. Exatamente, exatamente. Você consegue, porque você consegue avançar muito mais quando você sabe o que está acontecendo. O que está acontecendo. Né?
o que eu mais ouço no fim de um atendimento é a pessoa falar: nossa, eu estou sentindo muita leveza, eu me sinto mais leve. Por quê? A pessoa, diante daquela situação que às vezes a pessoa já vem por anos carregando, ela passa a ter uma clareza muito maior. E com essa clareza, ela acaba também se sentindo mais leve. Às vezes era um peso que a pessoa carregava, né? Ela, por lealdade a um pai, ou uma mãe, ou um avô, uma avó, ela fica repetindo aquele mesmo padrão que nem era dela. E é aquele peso que muitas vezes você fala assim, não é meu, né? Exatamente. E exatamente aquele peso que atrapalha a pessoa Você fala um de peso que estar não é olhando, de estar olhando com leveza para a própria vida. Né? É verdade. Isso é muito esclarecendo, complicado. E isso é a maioria das pessoas, né? Todo mundo tem. Quem não carrega um peso que não é seu, não é verdade? Quase todo mundo, viu, Ivana? Quase todo mundo tá preso em algum lugar. Então, assim, a pessoa fala: não, eu não tenho, eu tô bem financeiramente, meus negócios estão indo bem, eu tenho uma família que tá tudo bem. Oh, beleza, tá ótimo, segue assim. Sim. Mas tem alguma coisa, alguma repetição ali, algum padrão que você não consegue entender, ciclo, né? um ciclo ali que vem se repetindo, ou você não consegue fechar um ciclo. Vai lá olhar, a resposta está em você mesmo. Ah, e essas cartinhas? Posso tirar uma pra gente ler? As cartinhas são bem interessantes, porque as cartinhas, elas são Eu adoro também, essas cartinhas, gente. as cartinhas, elas são chamadas cartinhas sistêmicas, que é o quê? Você, diante de uma questão, levando em consideração, deixando uma coisa clara, viu, Ivana? Não tem nada a ver nem com espiritualidade, nem com religiosidade, absolutamente, né? Isso aqui, todas as informações, todas as respostas que você procura, está com você, em você. Dentro de nós, né? E aí as cartinhas, ela traz aquela questão que você pensa, a cartinha traz sempre aquele ponto, aquela pergunta que é perfeita para aquele momento, para aquela questão. Ai, olha a minha, hein? O que está encoberto sobre isso que te impede de ter mais clareza? Tá aqui, ó. Pois é. E aí a pessoa às vezes fala, mas o quê? Aí você se avalia, né? O que vem está a pergunta, encoberto? o que está encoberto? Exatamente. Né? O que está encoberto sobre isso que eu não estou enxergando? Que se eu enxergasse, poderia mudar toda a minha realidade. Por quê? Muitas vezes, Ivana, a gente trabalha muito com as questões assim das respostas. Né? Ah, por que isso? Ah, por que isso? Ah, mas por que isso? Mas isso não é a pergunta certa, né? A pergunta seria: para que eu estou criando isso, né? O que está por trás disso? Que tem a questão exatamente das lealdades e das heranças invisíveis. Então, nós todos contamos histórias. Então, olha, hoje aconteceu isso, meu dia foi assim, 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 assado. Ok, essa é a história que a gente conta. Mas o que está por baixo disso? E aquele dia tumultuado, né? Aquele dia tumultuado que você fala assim, nossa, o que está me ensinando hoje esse dia? E aí tem várias coisas, né? Quando você vai olhar sistemicamente. Por quê? Porque a gente tem é quase que um padrão a gente pensar só no acontecido, só no momento. A gente não faz uma conexão. Por exemplo, meu dia está um caos, ou o dia eu devia nem ter levantado, a gente estava até falando disso, né? É verdade. O que acontece? Tá, vamos lá. Então vamos voltar um pouquinho? Vamos pensar o seguinte: como eu fui dormir ontem à noite? Quais foram os pensamentos que estavam predominando quando eu fui dormir? Né? Quando eu acordei, como foi que eu acordei? Será que eu tenho o hábito de acordar e já reclamar de alguma coisa? Ou de agradecer porque eu acordei? Muita gente não tem esse privilégio de acordar. Sim. Né? Então, a maneira que eu acordo, ela tem muito a ver como vai ser o meu dia. E aí, tudo bem, aconteceu uma coisa ruim lá, aconteceu alguma coisa, você fala, nossa, hoje... Aí você diz, isso já é um sinal, para mim nem sair de casa às vezes, não, né? E se tem uma coisa muito boa para acontecer no seu dia e você está se paralisando porque você trupicou no pé da cama e você já disse que isso ia determinar que seu dia ia ser ruim, né? É verdade. Então, é o tempo todo a gente criando, nós somos os criadores da nossa vida. Então, se a sua vida está a mil maravilhas, muito bom.
mérito seu. Se a sua vida está muito ruim, também é mérito seu. Então, o que eu tenho que mudar em mim para que a minha vida fique melhor, ou a minha vida fique como eu gostaria, né? E aí as dinâmicas sistêmicas, ela pode ser muita contribuição em qualquer área da sua vida, porque não importando a área, a resposta está com você, está no seu campo e no seu campo familiar. Então, os padrões de quem que eu estou repetindo, eu aprendi isso com quem, né? Então, mediante isso, você entende que você é criadora da sua vida, do seu dia, e como que eu faço para melhorar o meu dia? Eu percebi isso, eu já mudo a energia. Eu não conto mais aquela história do que deu errado. Eu já começo a olhar para as coisas que tá certo. Para quê? Para que eu possa receber o presente que tem aquele dia pra gente. Né? E é o presente, é o hoje, o presente, né? Exatamente. Porque a maioria das pessoas hoje, se for ver assim, não tem mais tempo. Ah, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo, eu não tenho tempo para os meus filhos, eu não tenho tempo para nada. Gente, viva o seu presente, não adianta. O que eu consigo fazer hoje, né? Então, hoje eu tenho X tarefas, 10 tarefas para fazer hoje. E eu já vi aqui que eu pus tarefa demais. Então, quais são as prioridades e quais são as tarefas que eu preciso realmente entregar hoje? E aí, levar aquilo pro ponto da leveza mesmo. Isso aqui foi o que eu dei conta, porque uma coisa interessante, Vana, nos atendimentos tem muito auto-julgamento. E uma das coisas que mais nos prejudica é a questão, tanto o julgamento que a gente tem com o outro, isso é uma frequência muito ruim, e o auto-julgamento ele ainda é pior, porque às vezes você julga o outro, mas você não está todo dia com aquilo, então você está julgando baseado numa informação, em alguma coisa. Mas quando você quando você vem para o auto-julgamento, você é a pessoa que convive com você todos os dias. E aí você não usa de generosidade com você, de bondade com você, né? Então, isso acontece muito. E aí quando você fica nesse auto-julgamento, nossa, mas deu tudo errado, ai, não fiz isso, eu podia ter feito isso, ou eu vou ter que fazer isso. Você entra num auto-julgamento que às vezes tem um monte de coisas boas para acontecer, não acontece porque você ficou presa naquele lugar. É aquela energia que paralisa, que te bloqueia, né? Não deixa fluir. Exatamente. Não entra em movimento e as coisas não andam. E me explica pro pessoal. Você dá mentoria hoje, você dá palestras, como que é o seu trabalho hoje? Hoje eu trabalho muito com a mentoria individual, então eu trabalho assim... Presencial e online? Presencial e online. Tá. Né? Então, assim, atendo pessoas do Brasil inteiro e até algumas pessoas de fora. Então, ou seja, perfeitamente ali segue aquela mentoria individual. E o que é? Você vai olhar para aquelas questões. Normalmente a pessoa vem por uma questão específica. Então, há um problema financeiro, um problema na empresa, um problema no relacionamento, às vezes com o filho, enfim, cada um caso. E aí a pessoa consegue olhar dentro ali do campo dela, aquelas informações, traz uma clareza muito grande para ela. Assim, ela tipo assim, nossa, eu não fazia ideia que esse comportamento, isso que estava me acontecendo, eu estava sendo leal a alguém do meu sistema, ou era uma dor da minha infância. Que a gente é um lugar, tem até uma frase que fala assim, que a nossa infância, a infância é um chão que pisamos a vida inteira. E a gente não olha, porque acha que é bobagem, coisa que já passou, né? Não. Então, quando você enxerga isso, bom, é dos meus pais, é dos meus avós, é da minha criança, pronto, você traz aquilo à tona, traz para o consciente, e aí no consciente você resolve. Aquilo fica resolvido internamente. E aí começa a haver a mudança no externo. Sim. E aí o que acontece? Quando a pessoa passa por esse processo da mentoria, ela normalmente quer levar para outras pessoas, né? Aí ela quer levar para a empresa, para a liderança da empresa, e aí o trabalho
é feito ali em equipe e é espetacular, porque aquela mesma clareza que você teve, a sua equipe também vai ter, e o resultado no trabalho, na empresa, costuma ser espetacular, traz muito resultado. Gente, isso é muito legal. Eu fiz uma sessão, né? Eu adorei, assim, foram coisas que eu falei para ela que eu até sonhei menininha. Até me vi menininha, né? Então são as coisas que retomam mesmo. E uma coisa, Ivana, que as pessoas às vezes elas têm um pouco de preconceito. E eu nem estranho isso, porque eu também tinha antes de conhecer. Porque é aquela coisa de você não conhece, e aí tem a coisa de que você, muitas vezes, uma coisa que você não conhece, você julga. Sim. Né? Que, tipo assim, então existe um pouco de preconceito, a pessoa acha que tem a ver alguma coisa com religiosidade, não tem, com espiritualidade. Não, todas as informações estão com você, no seu subconsciente, no seu campo eletromagnético, tem todas as informações sua e da sua família. E é para esse lugar que a gente vai olhar. Então não tem nada do além, não tem nada oculto. E até quando a gente fala, porque às vezes a gente usa falas assim, que dores ocultas você carrega. Mas essas dores ocultas, ocultas da sua consciência. Sim, a gente não sabe, Você né? não sabe, né? Então, até quando a gente usa assim, para falar do oculto, é oculto de você. Você não tem consciência de que aquilo está atrapalhando a sua vida. Então, por isso a gente fala dores ocultas muitas vezes. Ai, gente, que legal, que legal, que legal. Bom, uma delícia, eu quero continuar esse bate-papo aqui várias e várias vezes. Você promete voltar pra gente falar mais um pouquinho? Com o maior prazer. Deixa suas redes sociais aí para o pessoal entrar em contato contigo. Bom, então no Instagram é Maria Perk, né? Assim, PERC, eu estou no Instagram. E lá também tem os contatos para que quem queira agendar uma consulta, né? Uma dinâmica individual ou em grupo, porque às vezes eu faço em grupo, viu, Ivana? É muito legal. Então. Em grupo, a gente usa as pessoas, e aí pode se fazer no trabalho, na empresa, no escritório, ou às vezes até um grupo de amigas. Resultado muito legal mesmo, gente. É muito legal. Eu fiz, é muito legal, eu indico. E assim, pode mandar pergunta, se não conseguir contato com a Maria, pode mandar para mim, que eu direciono para ela vai responder com todo carinho, como ela sempre atende todo mundo, tá bom? Minha querida, prazer estar contigo. Obrigada pelo seu tempo, pelo seu conhecimento. Foi uma delícia nosso papo. Foi uma delícia mesmo, Ivana. Foi um prazer estar aqui e conversar com você, sem dúvida nenhuma. Espero voltar outras vezes. Certeza, teremos próximas. Obrigada. Obrigada, viu? Gente, beijo, tchau, tchau.